Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e para nós é um motivo de muita alegria poder entrar no teu lar, entrar na tua casa. Talvez estejamos no teu trabalho, no teu carro, talvez você está nos ouvindo por alguma mídia de áudio, não importa. O importante é que estamos anunciando a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que o nome de Cristo seja glorificado, que o nome de Cristo seja exaltado através da sua vida. O grande motivo de nós estarmos anunciando a palavra do Senhor é porque algo muito especial. Por isso eu quero te dar um alerta. Fique esperto. Jesus Cristo está voltando. A iminência da volta de Cristo é real. E nós cremos tanto nisso que queremos falar o tempo todo da palavra de Deus para que a igreja de Cristo possa estar preparada, atenta e aguardando com grande expectativa por esse dia. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Espírito Santo do Senhor possa te conduzir a uma palavra de sabedoria, de direção e uma vida de santidade em nome de Cristo. Eu quero fazer um lembrete aqui para você. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, faça isso. Isso é muito importante, faça a sua inscrição, já clique no sininho também para que você possa receber as recomendações das publicações que nós fazemos. E se esse material tem sido instrumento de bênção de Deus para a tua vida, compartilhe com seus amigos, com os teus irmãos, com as pessoas queridas, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas e possamos trazer edificação para o corpo de Cristo. Curta esse vídeo, isso é muito importante para nós porque nos ajuda junto ao YouTube ali, que vai entender que este vídeo tem sido relevante e sendo relevante ele vai divulgar para um grupo de pessoas que às vezes nós não alcançamos de forma comum, de forma natural. Isso vai chegar, tá bem? Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Nós estamos no início de mais uma série de estudos da Escola Bíblica da Família e agora nós estamos falando sobre o que é a Bíblia. Esse livro tão importante que mudou a humanidade. A humanidade hoje é uma totalmente diferente por causa da palavra do Senhor. Tanto com relação aos seus usos e costumes, como a sua tradição social, enfim, todas as questões, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é relevante para isso. E nós queremos falar sobre a Bíblia, o que é a Bíblia. Esse é o tema de toda a nossa série, esse foi o tema da última lição e da primeira lição dessa série, o que é a Bíblia, e hoje nós iremos dar continuidade a isso, falando como a Bíblia chegou até nós. Você certamente tem uma Bíblia com você, seja na sua estante, seja no seu carro. Quantas pessoas carregam a Bíblia ali no porta-luvas do carro, às vezes em cima, ali na parte de cima do carro, carrega uma Bíblia, às vezes a página está até amarelada do sol ali, as pessoas têm Bíblia. Talvez você tenha uma Bíblia no seu celular. A maior parte das pessoas hoje trabalham com as suas Bíblias pelo celular. Muito importante, muito útil. Mas como isto chegou até nós? Qual foi o grande milagre para que a palavra de Deus, para que nós tivéssemos acesso à Bíblia Sagrada? Sobre isso nós queremos compartilhar com você nessa aula. Então, fique atento, fique ligado, que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Conforme nós falamos, a Bíblia é um dos livros mais antigos. A Bíblia demorou aí cerca de 3.000 anos para ser escrita. Por cerca de 40 pessoas, 40 personagens foram seus escritores, mas o autor da Bíblia é um só, o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens de Deus para trazer a mensagem de Deus aos homens. Olha que fato importantíssimo, que fato tão interessante que chegou até nós. A Bíblia é repleta de grandes narrativas, de poemas, de crônicas, de histórias que realmente nos surpreendem pela ação de Deus na história. Pela ação de Deus na história do homem individual, quando trata-se de Davi, e na ação de Deus na história da humanidade, tratando-se de outros reis, de imperadores, que foram homens importantes para o contexto histórico de toda a humanidade. Fossem eles homens que servissem a Deus ou não, Deus sempre esteve na história. A história nunca fugiu das mãos de Deus. E quando a gente fala sobre a Bíblia, é exatamente isso que nós tratamos. Você sabe que a nossa pergunta hoje é: como a Bíblia foi escrita?
E essa pergunta, nós temos várias respostas para isso, vários pontos. A Bíblia foi escrita em pedras. Como não pensar nos 10 mandamentos, quando Deus escreveu, o próprio Deus escreveu a primeira versão ali, o dedo de Deus, podemos dizer assim, escreveu os 10 mandamentos. Moisés quebrou aquelas pedras. Como Moisés quebrou aquelas pedras? Porque ficou irado, porque o povo se rebelou contra Deus. Moisés voltou ao monte e dessa vez Moisés escreveu os 10 mandamentos em uma pedra. A Bíblia foi escrita em pergaminhos, a Bíblia foi escrita em papiros, a Bíblia foi escrita em vasos de barro, em tijolinhos de barro, a Bíblia foi escrita. Então foram vários locais em que a palavra do Senhor foi sendo escrita. A Bíblia Sagrada, esse livro que nós temos hoje, um processo muito interessante da forma dele ter chegado até nós. E por isso nós queremos dar graças a Deus. O Novo Testamento tinha os códices, que eram uma espécie de papéis com uma costura no meio, que era bem parecido com a encarnação que nós temos hoje dos nossos livros e da nossa própria Bíblia que nós temos hoje. Mas eram pequenos, com alguns textos ali escritos. Os pergaminhos ali escritos. E o Senhor, em tudo isso, no controle da história do homem, em tudo isso, no controle da ciência do homem, para que hoje tenhamos esta bendita palavra de uma forma tão clara, de uma forma tão simples, de uma forma tão prática em nossas mãos e podemos ler e entender e compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Você sabia que no ano de 1947 foram encontrados lá numa caverna chamada Caverna de Qumran, próximo do Mar Morto ali, uma série de pergaminhos guardados em vasos de barros que continham um grande número de material do Antigo Testamento, de Isaías. Talvez um dos materiais mais preciosos que nós temos. Você deve estar vendo esse material, assim, pelo menos um desenho, uma foto desse material, e que constam ali um material escrito por homens que compilaram a Bíblia, eram chamados escribas. Você sabe que não tinha a máquina de Xerox no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. A máquina de Xerox, confesso a você que eu não sei quando é que ela foi inventada, mas foi muito depois disso. Então, como que isso acontecia? Acontecia que escribas, homens preparados para isso, iam copiando, não cessavam de copiar não somente a Bíblia, mas tantos outros materiais, e nós temos esse material tão precioso em nossas mãos hoje, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita, conforme nós falamos, inicialmente em pedras, né? A Bíblia, nós podemos ver as leis que foram escritas por Moisés em pedras, e essa é a primeira base. Essa pedra, inclusive, ela foi colocada num lugar chamado Arca da Aliança, como testemunha, como memorial daquilo que Deus havia feito. Um outro material muito utilizado para escrever, não apenas a Bíblia, mas outros materiais, mas especialmente a Bíblia que nós temos falado agora, é o papel, um papel chamado papiro, que era uma planta muito comum no delta do Nilo, e onde era tirado ali uma espécie de cana. Ela era muito parecida com uma cana, e de dentro dela eram tirados filetes fibrosos ali, que eram colocados um na horizontal, outro na vertical, e ali eram imprensados. Então eles eram colocados, formando, muito parecido com o papel que nós temos hoje, evidentemente de uma forma mais grotesca, vamos dizer assim, e eram imprensados com pedras. Então pedras eram postas sobre eles para se esticar aquele papiro, e a partir dali ter um local, uma forma ali de ser escrito, a ser usado como material de comunicação. Isso é muito, muito interessante. Este pedaço de papiro que você está vendo aqui, ele foi há cerca de 100 anos antes de Cristo, é um material encontrado. Você sabia que no Antigo Testamento as pessoas escreviam em pedacinhos de cerâmica? Acho que você não tem mais hoje não deve se usar isso. Aliás, nós temos no nosso celular. Você tem um bloco de notas no seu celular? Meu bloco de notas se chama Meus Documentos. Eu coloco lá no meu WhatsApp, eu tenho um grupo que só eu estou. E eu anoto tudo que eu preciso anotar, alguma coisa que preciso lembrar, está lá nos meus documentos, no meu grupo, nesse WhatsApp.
é meu bloco de notas. Você sabia que no Novo Testamento as pessoas tinham uma espécie de pedacinhos de tijolos que eles andavam, que eles colocaram ali as suas anotações para que se lembrasse ou qualquer circunstância que tinha que ser feito? Olha que coisa interessante. Isso é a evolução da escrita. Algo tão interessante que a gente vai deixando passar. E a pergunta é, e a Bíblia foi escrita em português? Porque você tem uma Bíblia em português. Talvez, se você, como alguns irmãos que eu conheço, tem a Bíblia em inglês e em português. Daí eu pergunto, você sabe ler inglês? Não, mas ele tem a Bíblia em inglês e português, para andar com uma Bíblia maior. Mas, legal, você tem uma Bíblia em inglês, você tem uma Bíblia em espanhol, uma Bíblia em português, mas em que língua a Bíblia foi escrita? A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Hebraico, que é a língua oficial dos judeus. Aramaico, já vou explicar um pouquinho por que teve pequenos trechos em aramaico, e em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, que é a língua comum ali do tempo de Jesus, do tempo dos apóstolos, que era a língua comercial, podemos chamar assim. Pois bem, tratando-se no hebraico, ou a língua original do Antigo Testamento. Esta foi a língua dos caldeus, ali, antigos caldeus, que foi preparado. Você sabe que a língua é um instrumento vivo, então a língua ela evolui. E a língua, o hebraico, ali, que é a língua do povo judeu, é a qual foi escrita a maior parte de todo o Antigo Testamento, a grandíssima parte do Antigo Testamento, já que os trechos em aramaico são muito pequenos, são pouquíssimos trechos em aramaico. Você vai ver aqui na nossa tela um texto em hebraico que diz assim: escute, povo de Israel, o Senhor, o nosso Deus, é somente o Senhor. Isso você está vendo aqui em hebraico, você vai ter algumas inscrições em hebraico. Não se preocupe, porque eu não vou falar hebraico com você, eu não sei falar nada de hebraico, sou muito ruim em hebraico. Fiz curso de hebraico no seminário, mas acabei deixando de lado, não me dedicando, então não sei. Mas o hebraico ele é uma língua muito diferente do português, já que ele é escrito da direita para a esquerda. Então você começa abrindo um livro em hebraico da página da direita para a esquerda. Se você pegar uma Bíblia em hebraico, é assim que você terá que ler. Bem diferente, não é? O que isso importa para nós? Importa porque uma língua ela determina como um povo se comporta, as características de um povo. Por isso, quando nós pensamos em fazer a tradução, nós precisamos estar muito atentos. Veja só, vou ler para vocês de uma forma transliterada do texto em hebraico. Já falei a você, não se lê, mas a transliteração está aqui. Chamar Israel, Yavé Elonum e Lavé Achad. Isto é o hebraico. É a forma de você ler exatamente o texto. Escuta, povo de Israel. O Senhor é o nosso Deus e somente o Senhor. O hebraico, ele deixou de ser a língua falada pelo povo judeu no período chamado de período do exílio babilônico. Você se conhece um pouquinho da história de Israel, você sabe que o Israel foi dividido em 2 reinos, Reino do Norte, chamado Reino de Israel, e Reino do Sul, chamado como Reino de Judá. O Reino do Norte foi totalmente devastado pelos assírios, destruído. E agora apenas sobrou o Reino do Sul, o Reino de Judá. E esse reino ele foi levado cativo para a Babilônia, através de um rei chamado Nabucodonosor. Nesse período em que Israel foi levado como cativos, o povo de Israel foi levado como cativo para a Babilônia, eles deixaram de falar a língua hebraica e eles passaram a falar em aramaico. E o aramaico ali passou a ser a língua falada pelo povo judeu. O texto em hebraico de Isaías, que é retirado lá dos manuscritos do Mar Morto, perceba que o texto hebraico, como língua oficial, ainda era mantido. Você vai ver aqui o texto em hebraico de Isaías. Mas agora o aramaico fazia parte daquele povo, exatamente por conta desta condição de escravos a qual eles passavam. E eu acho um dos fatores muito interessantes é que Deus ele quer se comunicar com o homem. Não importa que seja
em hebraico, como originalmente nós temos, ou em aramaico, quando o povo de Israel era cativo na Babilônia, ou em português, como a nossa língua. Fato é, Deus quer falar conosco. Há uma passagem muito interessante no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 5, versículo 24 a 30. Preste atenção nisso. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 ao versículo 30, que diz assim: Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino, dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. Por que eu estou lendo esse texto? E é um texto muito interessante. Daniel, profeta, estava aqui no reino de Beltesazar, que era o rei da Babilônia. E nesse momento aparece de uma forma milagrosamente uma mão que escreve na parede: Mene, mene, tekel, parsim. É interessante que foi escrito em aramaico. Deus queria se comunicar com Beltesazar. Naquela mesma noite, Beltesazar morreu e a comunicação foi em aramaico. E aqui é um dos trechos bíblicos. A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, pequenas porções em aramaico. E esta é uma das porções escritas em aramaico, onde Deus manifesta o que vai acontecer com Beltesazar. E nesse momento Beltesazar está perdendo o seu reino, o Império Babilônico cai e os Medo-Persas assumem, vamos dizer assim, o controle de toda a civilização ali daquela região, e é instaurado o Império Medo-Persa. E Daniel é um profeta, um governador que vai fazer parte dos dois impérios. Primeiramente dos babilônicos, conforme nós vimos aqui, ele era o terceiro do reino, e agora, quando os medos e persas assumem ali o império, Daniel também vai fazer parte disso. Isso é algo muito importante, muito interessante, que a palavra do Senhor sempre encontre lugar no teu coração, meu irmão. Você sabe que falamos um pouco do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Falamos isso. Por que foi escrito em grego? O próximo império a assumir o domínio da civilização, passados os Medo-Persas, é o Império Grego, com Alexandre o Grande. Você deve conhecer um pouco da história. Se não conhece a história, você sabe que ela existe. Você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande. E a grande característica de Alexandre o Grande, né, conforme é conhecido, é a forma com que ele conquistava os povos. Ele conquistava os povos e a forma dele ter êxito não era apenas pela guerra, pela mortandade, mas era de colocar a cultura grega, a cultura helênica nos povos que ele conquistava. E qual é a melhor forma de você enculturar um pensamento em um povo? Tem essa resposta? A língua. A língua é algo muito importante. Uma língua, ela determina o comportamento de um povo. Você já pensou por que o povo brasileiro é um povo tão poético, é um povo tão cheio de ideias, e umas ideias malucas, que às vezes a gente pensa assim, muito ligado por conta da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma forma que nos dá característica da forma de pensarmos, do nosso sentimento, da forma de agirmos. Você já reparou que o inglês, o próprio norte-americano, como eles são práticos, eles têm uma característica que às vezes a gente pode até achar que são duros ou grotescos, não sei se você tem esse tipo de contato, e isso tem a ver com a sua língua. O inglês é uma língua prática. Eu não sei falar inglês, mas as pessoas que eu tenho contato, minhas filhas e outras pessoas que falam inglês, eles sempre mostram isso, que eles falam até que aprender inglês é fácil por conta de ser algo prático.
Veja só, estamos falando de uma língua, de aprender a falar inglês. Então, o inglês prático determina um povo. Então, quem tem a língua inglesa como sua língua materna tende a ser um povo, tende a ser uma pessoa prática. Essa é a característica. Portanto, a língua, ela determina o costume de um povo. Alexandre já sabia disso. Então, o que ele fazia? Ele conquistava os povos e colocava a língua grega para que o povo falasse grego. Na época, chamado grego koiné, que seria um grego popular. Hoje, o grego falado, se você for em uma faculdade, uma universidade, ou mesmo um curso comum, um curso livre de grego, você vai aprender o grego clássico. Esse é o grego que você vai aprender. Agora, o grego do Novo Testamento e usado por Alexandre era chamado grego koiné, que era um grego popular, mas era o grego, essa questão da evolução da língua, que é um assunto bastante interessante de falarmos, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar, o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso é importante por quê? Porque toda civilização, todos os povos conheciam o grego. Eu costumo falar que durante todo o Antigo Testamento, até os 400 anos de silêncio, ou antes dos 400 anos de silêncio de Deus, ali das Escrituras serem compostas, Deus preparava um povo para trazer o Messias. Agora, Deus está preparando o mundo para trazer o Messias. E como Deus prepara o mundo? Fazendo com que o mundo fosse uniforme, fazendo com que o mundo, quando eu falo mundo, a civilização, os povos de então falassem um único idioma e a partir daí eles pudessem se comunicar. E chegamos com o nosso grego, o Novo Testamento em grego, e que nos é tão importante, que foi tão importante, na verdade, para a divulgação, para a propagação do texto sagrado. Você sabia que o nome de Jesus significa o Senhor é a salvação? E esse nome, Jesus, originalmente, ele é um nome hebraico, que é Yeshua. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua e significa Deus é a nossa salvação. No período do Império Grego, foi feita uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E essa tradução se chamou Septuaginta, por conta da tradição que foi uma tradução feita por 70 homens judeus, 70 homens importantes ali que traduziram a Bíblia e escreveram a Septuaginta. E ali, quando eles iam escrever o nome Jesus, Yeshua, eles escreveram Jesus. E é o nome que nós temos hoje, Iesu no grego. Se nós formos falar Jesus em grego aí, Iesu. Yeshua no hebraico, Jesus em português, em inglês e tantas outras línguas que a gente traduz como Jesus. Ou melhor, nós não traduzimos, é uma transliteração. O que é uma transliteração? Transliteração é você pegar uma palavra de uma determinada língua e usar ela na sua língua ou na língua que você pretende. Tradução é quando você pega a mesma palavra e coloca um significado para essa palavra. Portanto, a tradução da palavra Jesus é o Senhor é salvação, mas nós usamos a palavra Jesus, o Yeshua, em hebraico. Pois bem, como esta palavra chegou até nós? Um fato muito importante que nós não poderíamos passar essa aula desapercebido, sem comentar esse assunto, é sobre a prensa de Gutenberg. Em 1455, um homem chamado Gutenberg, ele tinha uma prensa e imprimia os boletins, vamos dizer assim, os folhetins da época. E ele foi o primeiro homem a usar a sua prensa para publicar um livro. Você sabia que o primeiro livro a ser publicado foi a Bíblia? Sim, a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado por Gutenberg. Essa foi uma tradução do latim chamada Vulgata. Houve uma tradução da Bíblia, passados tantos tempos, em latim, chamada Vulgata, e Gutenberg fez a primeira impressão bíblica da Bíblia, ou de um livro, podemos dizer assim, em latim.
Olha que fator interessante a respeito da história da Bíblia. Pensa o quanto isso foi importante, mas não apenas para um contexto religioso, mas para o contexto histórico da humanidade. E agora, no século XVII, da nossa era, evidentemente, na era de Cristo, João Ferreira de Almeida, ele faz a primeira tradução da Bíblia para o português, e nós temos estas versões da Bíblia, e evidentemente muitas versões foram feitas. Quero gastar 3 minutinhos com você falando um pouquinho sobre versões da Bíblia. Muitas vezes eu sou questionado a respeito disso. Qual é a melhor versão? Qual é a versão mais importante? Nós, a Igreja Cristã Evangélica, de uma forma geral, nós usamos as versões que têm a sua base pela tradução de João Ferreira de Almeida. Esta base é uma base mais ortodoxa da tradução. Lembremos que tradução é um processo científico de serem feitos. Portanto, quando a gente pensa em versões do texto bíblico, nós pensamos em versões que estejam mais próximos com aquilo que o autor queria falar, ou que o escritor estava dizendo. Então, quando nós pegamos isso, nós precisamos ter confiança no texto. Nós temos muitos bons textos hoje. O texto que particularmente mais me agrada quanto à versão é a Revista e Atualizada. Por quê? Porque comparando com o texto original, ela está mais próxima daquilo que aquelas línguas queriam dizer. Quero lhe dar um exemplo muito claro a respeito disso, a respeito desse tipo de comentário. Se você pegar uma versão da contemporânea, uma tradução do Novo Testamento, o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a palavra agapau, que nós usualmente traduzimos pelo termo amor. Na versão contemporânea, ela usa o termo caridade. Já nas demais versões, todas as outras, elas usam, para a mesma tradução da palavra agapau, elas usam a palavra amor. Ok, acho muito interessante isso. Qual versão você preferiria? Se eu te perguntar, sua mulher casou com você por amor, você prefere que eu fale sua mulher casou com você por amor, ou você prefere que eu fale para você que sua mulher casou com você por caridade? Tenho certeza que você, amor, eu não quero que ninguém se case comigo por caridade. Mas na verdade, a versão contemporânea, quando expressa caridade, ela expressa uma versão muito mais clara do propósito de Deus a respeito do amor, porque o amor ali narrado em 1 Carta aos Coríntios capítulo 13 é o amor de Deus, o agapau. Nós não vamos dar muito tempo aqui para falar sobre isso, nosso tempo não é para isso, não é exegese bíblica, mas veja só, quando você faz uma tradução, é muito importante você pegar essas anuências. Então você vai falar, então a versão contemporânea é melhor. Não é uma questão de melhor, é um exemplo que eu quero dar de forma muito clara o quanto uma versão é importante. Quando nós pegamos essas versões mais atuais, Nova Tradução na Linguagem de Hoje e outras traduções que são boas, mas elas às vezes ficam um pouco fracas naquilo que o texto original queria dizer. E hoje o que nós temos em português, que é mais profundo quando se fala da sua exegese, o que é exegese? Exegese é o estudo do texto no original. A versão revista e atualizada, revista e corrigidas, elas são mais profundas nesse sentido, mas Bíblia é Bíblia. Não importa qual é a versão que você usa, leia a Bíblia. A indicação que eu dou quando eu falo revista e atualizada é uma indicação pensando no estudo, mas leia a palavra de Deus. Isso é muito importante. Dê graças a Deus pela palavra de Deus que chegou até você e que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Vamos orar? Pai Santo, eu quero ter uma palavra agora de gratidão ao Senhor. Gratidão porque a tua palavra chegou até nós. Foram tantos homens que deram suas vidas para escrever, e não apenas para aqueles que escreveram, aqueles que traduziram. Muitos morreram em fase de tradução da tua palavra. Obrigado por esses homens que dedicaram tempo, vida, família, seu sangue, para que nós tenhamos acesso à vontade do Senhor por meio da tua palavra. Nos inspira a lermos mais, a meditarmos mais nesta palavra, e assim seja o teu nome glorificado, em o nome de Jesus.
A ti seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus pela palavra do Senhor que te alcançou. Graças a Deus pelo Espírito Santo do Senhor que tem nos conduzido a uma vida santa. Que a bendita palavra do Senhor possa alcançar teu coração. Se o Senhor permitir, na próxima semana nós vamos dar uma introdução ao Antigo Testamento e vamos falar como a Bíblia começa. Então, isto vai ser marcante para a tua vida. Vamos falar um pouco ali de Gênesis. Tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente no teu coração. Fique atento às nossas publicações. As publicações da família Barueri, sempre uma publicação, uma ministração para alcançar o teu coração e edificar a Igreja de Cristo mediante a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, tenha uma semana excelente na presença do Senhor e até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir.